Olá, nono ano! Estou de volta mais uma vez, agora para fazermos as correções das atividades. Vocês conseguiram fazer? Vamos lá para as correções? Então, na página 64, aplicando o seu conhecimento, na primeira questão nós temos o seguinte: determine os valores de x para os seguintes triângulos. Então, na letra A, temos aí um triângulo retângulo, onde para determinar a medida x, percebo que com relação a esse ângulo agudo de 30 graus, essa medida x é o cateto oposto. Então, nesse caso aí, eu posso utilizar a relação trigonométrica, tá certo, do seno de 30 graus, que é cateto oposto sobre hipotenusa. Onde o seno de 30 graus é igual a 1 meio. Então, nesse caso aí, substituir o cateto oposto por x e a hipotenusa por 6. Então, aí vocês fariam o produto dos meios pelo produto dos extremos. Ou seja, seria 2 vezes x, 2x, 6 vezes 1, 6. Logo, vocês iriam isolar o x, o 2 que estava multiplicando com x passaria a ser divisor de 6, 6 dividido por 12, que seria igual a 3. Então, x é igual a 3. Na letra B, novamente tenho aqui um triângulo retângulo, onde eu quero encontrar essa medida x, que é oposto ao ângulo de 45 graus. Novamente, irei utilizar aí a relação do seno. O seno agora de 45 graus, que é igual ao cateto oposto, tá certo? Ao seno de 45 graus, que é x, sobre a hipotenusa, que é 10, que é o lado oposto ao ângulo reto. Então, se vocês olharem aí na tabela de vocês, o seno de 45 graus é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2, tá certo? Então, raiz quadrada de 2 sobre 2 é igual a x sobre 10. Então, aqui vocês fariam o produto dos meios pelo produto dos extremos. 2 vezes x, 2x, igual a 10 vezes raiz quadrada de 2, 10 raiz quadrada de 2. Então, aí vocês iriam isolar o x, ficaria igual a 10 raiz quadrada de 2 dividido por 2, no qual vocês iriam dividir apenas os números inteiros. 10 dividido por 2, que seria igual a 5. Então, nesse caso, x seria igual a 5 raiz quadrada de 2. Na letra C, para encontrar essa medida x, percebam aí que eu tenho aqui o ângulo de 45 graus, onde essa medida x é o cateto oposto, e essa medida aqui de 5, tá certo? É o cateto adjacente. Então, a relação trigonométrica que vai relacionar essas duas medidas, cateto oposto e cateto adjacente, é a tangente de 45 graus. Então, aqui, no caso, tangente de 45 graus, que é a razão entre o cateto oposto, que é x, e o cateto adjacente, que é 5. Então, se vocês olharem aí, a tangente de 45 graus é igual a 1, tá certo? Então, 1 é igual a x, tá certo? Sobre 5. Então, aqui vocês fariam x vezes 1, que está aqui oculto, x igual a 5 vezes 1, 5, logo x seria igual a 5. Na letra D, para encontrar essa medida x, percebam que eu tenho o que aqui? Eu tenho o cateto oposto, tá certo? O ângulo de 30 graus, tem o cateto oposto, e essa medida x é o cateto adjacente, que está do mesmo lado do ângulo de 30 graus e do ângulo reto, do ângulo de 90 graus. Então, para encontrar essa medida x aí, nessa letra D, eu também vou utilizar a relação de tangente. Então, a tangente de 30 graus, que é igual ao cateto oposto, que é 17, sobre o cateto adjacente, que é x. Onde a tangente de 30 graus é igual a raiz quadrada de 3 sobre 3, igual a 17 sobre x. Onde vocês iriam fazer o que aqui? Produto dos meios pelo produto dos extremos. Raiz quadrada de 3 vezes x, raiz quadrada de 3x é igual a 17 vezes 3, tá certo? Seria igual a 51. Então, aqui ficaria x igual a 51 sobre raiz quadrada de 3. Então, aí vocês teriam que racionalizar, tá certo? Onde o fator racionalizando seria a raiz quadrada de 3. Então, ficaria 51 raiz quadrada de 3 sobre 3, tá certo? Onde 51 dividido por 3 seria igual a 17 raiz quadrada de 3. Logo, x seria igual a 17 raiz quadrada de 3, tá certo? Na letra E, para vocês encontrarem essa medida x, percebam que essa medida x é o cateto adjacente. E eu tenho aqui a hipotenusa 15. Então, a relação trigonométrica que vocês iriam utilizar aí seria o cosseno de 60 graus, que é o cateto adjacente, que é x, sobre a hipotenusa 15. Onde o cosseno de 60 graus é igual a 1 meio. Então, aqui nós temos que 1 está para 2, assim como x está para 15. Então, vocês fariam aí produto dos meios pelo produto dos extremos. Ou seja, 2 vezes x, 2x, 1 vezes 15, 15. Nesse caso, seria 15 dividido por 2, que é igual a 7,5. Logo, x seria igual a 7,5.
Então, aqui, letra F, tá certo? Percebam que para encontrar a medida x aqui, vocês iriam utilizar a relação da tangente, porque aqui forneceu a medida de um cateto, que é encontrar a medida do outro cateto. Então, a tangente de 60 graus, que é cateto oposto a 60 graus, que é 13, sobre cateto adjacente, que é x, onde a tangente de 60 graus é raiz quadrada de 3, tá certo? O cateto oposto a 60 graus é 13 e o cateto adjacente é x, tá certo? Então, aqui vocês fariam o produto dos meios pelo produto dos extremos. Raiz quadrada de 3 vezes x, raiz quadrada de 3x, igual 13 vezes 1, 13. Então, aí vocês iriam isolar o x, seria igual a 13 sobre raiz quadrada de 3, onde vocês teriam que racionalizar, tá certo? O fator racionalizante seria a raiz quadrada de 3. Então, ficaria 13 sobre raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3. Onde 13 vezes raiz quadrada de 3 seria 13 raiz quadrada de 3. E raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 seria raiz quadrada de 9, onde a raiz quadrada de 9 é igual a 3, tá certo? Então, ficaria aí o valor de x igual a 13 raiz quadrada de 3 sobre 3. Nesse caso, não dá para simplificar, não dá para dividir, então finaliza aqui mesmo, tá certo? Na letra G, agora, para encontrar essa medida x, percebam que essa medida x é a hipotenusa, porque é o lado oposto ao ângulo reto. Essa medida aqui de 30, tá certo? É o cateto adjacente. Então, a razão trigonométrica que relaciona cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno de 30 graus, que é igual ao cateto adjacente, que é 30, sobre a hipotenusa x. Onde o cosseno de 30 graus é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2, tá certo? Então, aqui vocês fariam o produto dos meios pelo produto dos extremos. Ficaria, no caso, raiz quadrada de 3 vezes x, raiz quadrada de 3x, 2 vezes 30, 60. Iria isolar o x, seria igual a 60 sobre raiz quadrada de 3. Aí vocês teriam que novamente racionalizar. Ficaria, no caso, 60 sobre raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3. Onde 60 vezes raiz quadrada de 3 não pode multiplicar, então permanece da mesma forma, 60 raiz quadrada de 3. E no denominador, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 seria igual a raiz quadrada de 9, onde a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Então, ficaria aqui 60 raiz quadrada de 3 sobre 3. Onde aqui dá para simplificar, ó, 60 dividido por 3, que é igual a 20. Logo, x será igual a 20 raiz quadrada de 3, ok? E na letra H, para encontrar essa medida x, percebo que eu vou utilizar a relação do seno, que é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, aí, o seno de quem? De 45 graus é igual ao cateto oposto, tá certo? A ele, que no caso o cateto oposto é x, sobre a hipotenusa, que é 5 raiz quadrada de 2. Onde o seno de 45 graus, que é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, aqui vocês fariam o produto dos meios pelo produto dos extremos, seria 2 vezes x, 2x, 5 vezes 1, que está aqui oculto, 5, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Então, aqui faria o seguinte, 5 vezes 2, que seria 10, no caso, eu iria isolar o x, ficaria 10 dividido por 2, que é igual a 5. Então, x seria igual a 5. Segunda questão, temos assim, uma escada que mede 6 metros está apoiada em uma parede. Sabendo-se que ela forma com o solo um ângulo alfa e que o cosseno do ângulo alfa é igual a raiz quadrada de 5 sobre 3. Então, a distância de seu ponto de apoio no solo até a parede em metros é, nesse caso aí, tá certo? Vocês irão perceber que a relação, tá certo, que nós iremos utilizar é a do cosseno, que a questão já forneceu, cosseno de alfa. Então, a relação do cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Onde, quando a questão diz que uma escada mede 6 metros e ela está apoiada em uma parede, então o comprimento dessa escada é a hipotenusa. Então, a hipotenusa será igual a 6 metros. Então, a questão quer saber o quê? Quer saber quem é o cateto adjacente. Então, nesse caso aqui, o cosseno de alfa, que é, no caso, o cateto adjacente, que eu chamei de x, sobre a hipotenusa. Então, substituindo aí o cosseno de alfa por raiz quadrada de 5 sobre 3, no qual eu chamei aqui o cateto adjacente de x, e a hipotenusa, que é igual a 6. Então, aqui vocês fariam o produto dos meios pelo produto dos extremos, 3 vezes x, 3x, 6 vezes raiz quadrada de 5, 6 raiz quadrada de 5. Então, aí vocês iriam isolar o x, o 3 que está multiplicando com x, passaria a ser divisor de 6 raiz quadrada de 5. Então, aí, efetuando a simplificação, dividindo 6 por 3,
6 dividido por 13, que é igual a 2. Então, x será igual a 2 raiz quadrada de 5. Então, a alternativa correta seria a letra A. Na terceira questão, diz assim: o caminhão guindaste é um modelo de caminhão capaz de manobras e movimentos de cargas que chegam a toneladas. Sabendo que a base do caminhão é o braço do guindaste, forma um ângulo de 45 graus. Então, determine a distância x do anzol até a base do caminhão. Então, quer saber essa medida x aí? Nesse caso aí, a relação métrica que nós iremos utilizar é a do seno de 45 graus, tá certo? Então, seno de 45 graus seria o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto que é a soma dessas duas medidas, x mais 20, tá certo? E a hipotenusa que é 42,43. Onde o seno de 45 graus é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, aqui vocês fariam o produto dos meios pelo produto dos extremos. Seria 2 vezes x, 2x, mais 2 vezes 20, 40. Igual 42,43 vezes raiz quadrada de 2, dá 42,43 raiz quadrada de 2. Então, eu passei esse 40 para o segundo lado, com a operação inversa. Estava somando, passou para o outro lado, subtraindo. Então, ficou 2x igual a 42,43 raiz quadrada de 2 menos 40. Então, aqui o que foi que eu fiz? O raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41. Então, eu fiz 42,43 vezes 1,41, que é igual a 59,8.263, menos 40. Então, efetuando aí essa subtração, será igual a 19,8.263. Então, aí, o que é que vocês iriam fazer? Dividir esse valor por 2, que seria, no caso, o valor de x aproximadamente 10 metros, tá certo? Na quarta questão, nós vamos ter o seguinte. O futevôlei é uma mistura de dois esportes muito famosos no Brasil e é normalmente jogado na praia. O objetivo é fazer com que a bola chegue ao outro lado da rede sem usar as mãos. Então, na imagem acima, o jogador que realiza uma acrobacia está a 1,50 metros do chão e o comprimento da sua perna é de 1,10 metros, sabendo que a abertura de suas pernas forma um ângulo de 45 graus. Então, qual a altura da bola neste lance? Então, vamos considerar que raiz quadrada de 2 seja aproximadamente 1,4. Então, aqui eu fiz todo o processo, tá certo? Nós queremos encontrar essa medida x aqui, sabendo que esse atleta, ele está, no caso, a 1,5 metros do chão. Tá bom? Temos aqui o ângulo de 45 graus e temos aqui essa distância que será a hipotenusa de 1,10 metros. Então, aí vamos utilizar a relação métrica do seno, tá certo? O seno de 45 graus, que no caso é o cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 1,10, ok? Então, o seno de 45 graus, que é raiz quadrada de 2 sobre 2, igual ao cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 1,10. Fazendo aqui produto dos meios pelo produto dos extremos, 2 vezes x, 2x, 1,10 vezes raiz quadrada de 2, 1,10 raiz quadrada de 2. Então, aí nesse caso, eu iria isolar o x, o 2 que está multiplicando com x seria divisor de 1,10, tá certo? Raiz quadrada de 2. Então, aí, efetuando essa divisão, 1,10 dividido por 2 seria igual a 0,55 e eu iria repetir o raiz quadrada de 2. Como a questão pede para substituir o raiz quadrada de 2 por 1,4, vocês sabem que entre 0,55 e o raiz quadrada de 2 existe uma multiplicação, então ficaria 0,55 vezes 1,4, tá certo? Então, efetuando aí essa multiplicação, seria igual a 0,77. Então, no caso, a questão quer saber toda essa distância. Então, seria 1,50, tá certo? Porque aí eu acrescento um zero para igualar a quantidade de casas decimais. Será igual a 2,28 metros. Então, a altura da bola é de aproximadamente 2,28 metros, ok? Na quinta questão, tem assim: a figura a seguir mostra uma torre de linha de transmissão de energia com 42 metros de altura. Ela é sustentada por cabos de aço que ligam o topo da torre ao solo, formando um ângulo de 30 graus. Então, aqui, qual o comprimento aproximado do ponto em que o cabo é ligado ao solo até o topo da torre? Então, aí, nesse caso, temos aqui um ângulo de 30 graus.
no qual a questão quer saber quem é essa medida da hipotenusa. Então, ela forneceu o cateto oposto ao ângulo de 30 graus e quer saber quem é a hipotenusa. Logo, eu irei utilizar a relação do seno de 30 graus, que é cateto oposto, que é 42, sobre a hipotenusa que eu chamei de x, onde o seno de 30 graus é igual a 1 meio. Então, ficou 1 está para 2, assim como 42 está para x. Então, aqui vocês fariam o produto dos meios pelo produto dos extremos. X vezes 1, x, 2 vezes 42, 84. 84 metros. A alternativa correta seria a letra C. Ok? Sexta questão. Uma aranha, para tecer a sua teia, realiza uma determinada trajetória, conforme o desenho a seguir. Ela parte do ponto A, desce até o solo no ponto B, tá certo? Ela parte do ponto A e desce até o solo no ponto B, tá certo? Anda até o ponto C, tá bom? E torna a subir, retornando ao ponto A. Então, a seguir, desce perpendicularmente ao solo no ponto D, sabendo que o seno do ângulo C, tá certo? É igual a 0,7 aproximadamente, e que o seno do ângulo B é aproximadamente 0,92, determina a distância total percorrida pela aranha. Então, a distância total percorrida foi de 20,22 metros. Vamos ver como foi que se chegou a esse resultado. Então, eu coloquei aqui, ó, o seno, tá certo, do ângulo C, no caso será o cateto oposto, que é y, tá certo, cateto oposto, que é y, sobre a hipotenusa, que é 7, tá bom? Então, aqui, a questão forneceu que o seno do ângulo C é igual a 0,7, então vai ficar 0,7 igual a y sobre 7. Faria aqui o produto dos meios pelo produto dos extremos. Então, aqui eu tenho o divisor 1, que está oculto. Então, y vezes 1, y, 0,7 vezes 7, 4,9 metros. Então, agora, para determinar quem é essa medida x em relação ao ângulo B, então, vou utilizar aí a relação métrica do seno de B, será o cateto oposto, no caso, o cateto oposto ao ângulo B, tá certo? Aqui, ó, o cateto oposto ao ângulo B, será, no caso, o cateto que eu acabei de encontrar, 4,9. Sobre a hipotenusa x, que eu quero encontrar quem é essa hipotenusa. Então, aí, nesse caso, vocês fariam o produto dos meios pelo produto dos extremos, seria 0,92, tá certo? Vezes x, seria 0,92x, 4,9 vezes 1, 4,9. Então, aí vocês iriam isolar o x, iria ficar x igual a 4,9, tá certo? Dividido por 0,92. Efetuando aí essa divisão, vocês iriam encontrar que x é igual a 5,32. Então, aí, somando todo o trajeto em que essa aranha andou, vocês teriam que somar 5,32 mais 3, tá certo? Mais 7 mais 4,9, que seria igual a 20,22 metros, ok? Percebam que, de acordo com as informações, ela não andou por aqui, por isso que eu não somei essa medida, tá certo? Na sétima questão, na entrada de um edifício comercial, um painel informativo P encontra-se numa parede com sua base ao nível dos olhos de um observador que vê o seu topo segundo um ângulo de 30 graus. Após caminhar horizontalmente 3 metros na direção perpendicular ao painel, o observador passa a ver o seu topo segundo um ângulo de 60 graus. Então, conforme a figura nos mostra. Então, use raiz quadrada de 3, aproximadamente 1,7. Então, aqui a questão quer saber a altura H desse painel em metros é igual a... Então, vocês irão ver que a alternativa correta é a letra C, 2,55. Então, vejam como foi que se chegou a esse resultado. Então, aí eu coloquei o seguinte, que o desenho dá o cateto adjacente, que é um segmento de 3 metros, e outro a descobrir, que vamos chamar de x, certo? Então, esse cateto adjacente será igual a 3 mais x, ok? Nesse caso, essa aqui, ó, vamos chamar aqui de x, no qual esse cateto será 3 mais x. Então, nesse caso, vamos utilizar a relação métrica da tangente de 30 graus, que no caso vamos considerar que seja 1 sobre raiz quadrada de 3, e a tangente aqui de 60 graus, que é, no caso, raiz quadrada de 3, tá certo? Então, aqui, a tangente de 30 graus será, no caso, o cateto oposto, que no caso é a altura, cateto oposto, sobre o cateto adjacente, que será justamente
3 mais x. Então, substituindo a tangente de 30 graus por 1 sobre raiz quadrada de 3 igual a h, tá certo? Que é a altura, sobre 3 mais x. Então, aqui vocês fariam o produto dos meios pelo produto dos extremos. Então, aqui, ó, raiz quadrada de 3 vezes h, daria raiz quadrada de 3h, igual 3 mais x vezes 1, porque todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, aí vocês iriam isolar h, tá certo? Seria igual a 3 mais x sobre raiz quadrada de 3, onde vocês teriam que, nesse caso, deixar reservado para depois analisar qual seria essa medida h, tá bom? Então, com relação à tangente de 60 graus, seria o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que no caso seria o cateto oposto h e o cateto adjacente, que eu chamei aqui de x, tá certo? Então, aqui a tangente de 60 graus, que é raiz quadrada de 3, é igual o cateto oposto, que é h, e o cateto adjacente, que é x. Fazendo aí o produto dos meios pelo produto dos extremos, h vezes 1, h, igual a x vezes raiz quadrada de 3, dá raiz quadrada de 3x, tá certo? Então, aí, nesse caso, vamos igualar essas duas expressões. Ou seja, raiz quadrada de 3x igual a 3 mais x sobre raiz quadrada de 3. Então, aí vocês fariam o produto dos meios pelo produto dos extremos. Então, nesse caso, ficaria raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, tá certo? X igual 3 mais x vezes 1 dá 3 mais x. Onde raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 daria raiz quadrada de 9, e a raiz quadrada de 9 é igual a 3. 3 vezes x, 3x. Então, aqui vocês teriam uma equação do primeiro grau, na incógnita x, onde ficaria 3x, esse x passaria para o primeiro lado com a operação inversa, ficaria 3x menos x igual a 3, onde 3x menos x é igual a 2x, igual a 3, iria isolar o x, tá certo? O 2 que estava multiplicando com x, passaria a ser divisor de 3. 3 dividido por 2, que é igual a 1,5 metros, tá certo? Então, aqui, para determinar quem é essa altura, eu peguei essa expressão aqui, tá certo? Então, h é igual a raiz quadrada de 3x, onde raiz quadrada de 3, a questão pediu para considerar que seja 1,7. Então, entre raiz quadrada de 3 e x, tem uma multiplicação, então será 1,7 vezes x, que foi 1,5. Então, 1,7 vezes 1,5, então eu tenho que a altura será 2,55 metros, por isso a alternativa correta aí foi a letra C, ok? Oitava questão. Um engenheiro de prédios ficou responsável pela elaboração do playground, além das torres do condomínio, e deparou-se com o seguinte problema. Era preciso criar um escorregador integrado a uma escada, ambos com altura de 1,50 metros. Sabendo que o ângulo entre o chão e o escorregador é de 30 graus e que a escada e a rampa do escorregador formam 105 graus. Então, calcule, na letra A, qual a medida do comprimento da rampa do escorregador. Então, aí, nesse caso, eu tenho que esse ângulo aqui é de 30 graus, tá certo? Eu tenho que essa altura aqui é de 1,50. Eu tenho que esse ângulo aqui, ó, vejam que aqui são dois ângulos, mas eles dois juntos, eles equivalem a 105 graus. Porém, percebam que aqui eu tenho um triângulo retângulo, e vocês sabem que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo será igual a 180 graus. Logo, se eu já tenho aqui um de 90, tenho aqui um de 30, então esse pedacinho desse ângulo aqui terá que ser 60 graus, tá certo? Porque somando os três será igual a 180 graus. Nesse caso, como os dois juntos tinham 105 graus, então o outro será 45 graus, porque somando os dois daria 105 graus, tá certo? Então, a questão quer saber qual é essa medida x aqui. Então, aí, vocês iriam utilizar a relação, tá certo, trigonométrica do seno de 30 graus, que é o cateto oposto, que é 1,50, sobre a hipotenusa x, a hipotenusa que é o lado oposto ao ângulo reto. Então, o seno de 30 graus, que é 1 meio, então fica 1 está para 2, assim como 1,50 está para x, vocês fariam o produto dos meios pelo produto dos extremos. X vezes 1, x, 2 vezes 1,50, 3. Então, x é igual a 3 metros. Na letra B, qual a medida do comprimento da escada? Eu chamei esse comprimento de y. Nesse caso aí, vocês iriam utilizar o quê? O cosseno de 45 graus. O cosseno de 45 graus, que seria o cateto adjacente, o cateto adjacente que é 1,50, sobre a hipotenusa que é y.
onde o cosseno de 45 graus, de acordo com a tabela dos ângulos notáveis, é raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, vocês fariam aí produto dos meios pelo produto dos extremos. Seria, no caso, raiz quadrada de 2 vezes y, raiz quadrada de 2y, igual 2 vezes 1,50, 3. Vocês iriam isolar o y, o raiz quadrada de 2, que estava multiplicando com y, passaria a ser divisor de 3. Sendo que isso aqui não pode acontecer na matemática. Toda vez que acontecer, vocês têm que racionalizar. Então, para racionalizar, tem que encontrar o fator racionalizante. Nesse caso, o fator racionalizante é o próprio denominador. Então, ficará 3 sobre raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2. Onde 3 vezes raiz quadrada de 2 dá 3 raiz quadrada de 2, porque um é um número inteiro, outro é um número irracional, então não podemos multiplicar, iremos apenas repetir. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, eles podem ser multiplicados porque todos dois são números irracionais. Então, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é igual a raiz quadrada de 4, onde a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então, aí o valor de y será 3 raiz quadrada de 2 sobre 2 metros. Nesse caso, não tem como simplificar, finaliza aqui mesmo, tá certo? Então, agora, na nona questão, vamos ter o seguinte. Um avião decola percorrendo uma trajetória retilínea, ou seja, em linha reta, formando com o solo um ângulo de 30 graus. Suponha que a região sobrevoada pelo avião seja plana. Então, depois de percorrer 1.000 metros, a altura atingida pelo avião em metros vale quanto? Então, nesse caso aí, vocês teriam que descobrir quem é o seno de 30 graus, tá certo? Porque forma aí com o solo um ângulo de 30 graus. Então, nesse caso, o seno de 30 graus, que no caso é o cateto oposto, que é x, é o que a questão quer descobrir, sobre a hipotenusa, que é de 1.000 metros. Então, aí, o seno de 30 graus, que é 1/2, ficaria 1 está para 2, assim como x está para 1.000. Então, aí vocês fariam o produto dos meios pelo produto dos extremos. 2 vezes x, 2x, 1.000 vezes 1, 1.000. Daí, vocês iriam isolar o x, o 2 que estava multiplicando com x passaria a ser divisor de 1.000. 1.000 dividido por 2, que é igual a 500 metros. Logo, a alternativa correta seria a letra C, ok? Na 10ª questão, dado o triângulo ABC retângulo em A, faça as atividades indicadas em cada item abaixo. Então, ele é retângulo em A, ou seja, o ângulo reto está sendo formado no vértice A, onde foram fornecidas todas as medidas aqui desse triângulo retângulo. Então, na letra A, calcule as razões trigonométricas indicadas. Eu quero saber quem é o seno de B, o cosseno de B e a tangente de B, assim como o seno de C, o cosseno de C e a tangente de C. Então, aí, o seno de B seria o cateto oposto a B, que é 12, sobre a hipotenusa, que é 37. Então, aí vocês iriam efetuar a divisão. 12 dividido por 37, que é igual a 0,3243. O cosseno de B, que seria o cateto adjacente a B, que é 35, sobre a hipotenusa, 37. Então, aí vocês iriam efetuar essa divisão. 35 dividido por 37, que é igual a 0,9459. A tangente de B, que seria, no caso, o cateto oposto, tá certo? Sobre o cateto adjacente. 12 dividido por 35, que é igual a 0,3428. E com relação agora ao ângulo C, então, para determinar o seno de C, que é o cateto oposto, a C, que é 35, sobre a hipotenusa, 37, 35 dividido por 37, que é igual a 0,9459. O cosseno de C, que é o cateto adjacente a C, que é 12, sobre a hipotenusa, que é 37. 12 dividido por 37, que é igual a 0,3243. A tangente de C, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou seja, 35 dividido por 12, que é igual a 2,9166, tá certo? E na letra B, vocês iriam utilizar a tabela de razões trigonométricas, que está lá na página 59, para determinar o número natural que representa a medida dos ângulos destacados. Vocês sabem que o ângulo A, ele mede 90 graus, vocês teriam que encontrar qual seria a medida do ângulo B e do ângulo C. Então, vocês iriam lá na tabela da página 59, iriam verificar o seno de 0,3243, tá certo? O cosseno de 0,9459 e a tangente de 0,3428,
quanto corresponde, tá certo? Mesma coisa vocês iriam fazer com relação, tá certo, ao ângulo C. Vocês iriam verificar o seno de 0,9459, o cosseno de 0,3243 e a tangente de 2,9166, quanto correspondia. Então, aí os ângulos seriam 19 graus, tá certo? E 71 graus. Onde, se vocês somarem aí, tá certo? Essas medidas, 90 graus mais 19 graus mais 71 graus será igual a 180 graus, porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre será igual a 180 graus, ok? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, me chamem lá no direct, que eu estarei disponível a partir das 3 horas até as 5h30. Tá certo, meus amores? Não esqueçam de agora tirarem fotos dessas atividades, tanto a que vocês colocaram no caderno de matemática de vocês, de forma bem organizada, colocando a página, o número da questão, tá certo? Colocando a data de hoje. Então, tanto o que vocês colocaram no caderno de vocês, porque o livro não tem espaço para colocarem todos esses cálculos, quanto o que vocês colocaram no livro, tá bom? Então, tirem fotos e mandem lá no meu direct para que eu possa estar registrando também a participação de vocês. Tá certo, meus amores? Então, um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Tenham um abençoado final de semana e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!